Bem-vindo ao Justa Causa. Começou hoje o julgamento do caso Cardinal. O antigo dirigente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, é acusado de 7 crimes: burla qualificada, branqueamento de capitais, peculato, acesso ilegítimo. São alguns dos crimes pelos quais responde o ex-inspetor da Polícia Judiciária. Na altura dos factos, Cristóvão era vice-presidente do Sporting e o caso relaciona-se precisamente com uma situação de futebol. Tudo começou com o envio de uma carta anónima que denunciava um alegado suborno ao árbitro assistente José Cardinal, nomeado para um jogo entre o Sporting e o Marítimo em abril de 2012. Em causa estaria um depósito de 2.000 euros na conta do árbitro assistente e que terá sido forjado por um funcionário de Paulo Pereira Cristóvão. Cristóvão, que nesta altura está preso preventivamente em Évora, no âmbito de um outro processo, e o advogado do arguido considera que é muito prejudicial para o seu cliente que ele esteja detido, já que se vai formando uma opinião pública muito negativa. No meu entender, a circunstância dele estar detido prejudica algumas questões deste processo, porque, bem evidente, uma pessoa que está em Évora não está em Lisboa, não tem a liberdade de se deslocar ao escritório dos seus advogados, e foi isso que eu referi já. Mas foi por isso que sentiu a necessidade de explicar, ou pelo menos de referir o processo em que ele está detido? Acha que pode influir negativamente? Tenho muita vontade em dizer muitas coisas que conheço relativamente a esse processo, mas que não posso falar porque está em segredo de justiça. Porque muitas vezes as coisas que são transmitidas para o público e que são depois escritas por vocês têm um conjunto de objetivos, mas têm um conjunto de fontes que contam partes da história. E às vezes as partes da história que não contam é que são relevantes para se ter uma conclusão sobre a questão genérica. E é só por isso. É evidente que até para vocês este não é um processo normal, porque é uma pessoa que está detida e que veio detida a este julgamento. E, portanto, uma coisa que nada tem a ver com a outra acaba por ter uma influência até na percepção das pessoas. Isto é evidente. É o meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, bem-vindo ao Justa Causa. É realmente negativo e prejudicial para um arguido estar a responder no âmbito de um processo e estar preso preventivamente no âmbito de um outro caso? Bom, uma medida de detenção, de prisão preventiva, é sempre uma medida restritiva e, como tal, tem que ter um outro fundamento que não seja um critério arbitrário ou, neste caso, de maior vantagem para a acusação, para a investigação, na detenção de alguém. Ou seja, não podemos dizer que é melhor para a acusação que ele estiver detido, também não podemos concluir que é pior para o detido e para a sua defesa. É algo que o legislador tentou equilibrar através de requisitos e de exigências próprios, pressupostos limitados para o estabelecimento desta medida. Esta medida, no plano teórico, não prejudica os mecanismos de defesa, não impede o exercício... Porque os processos são independentes, não é? Os processos são independentes e, para além dos processos independentes, os advogados podem se deslocar, o arguido tem o direito de receber, quer entender, de comunicar, enfim, e nesse sentido não está limitado no exercício dos seus direitos. Mas o sentido, o alcance desta afirmação do advogado não terá a ver precisamente com o facto de, ele está preso preventivamente num outro processo, que é suspeito da prática de crimes, e aqui está já acusado a responder também por outro tipo de crimes. Ou seja, poderá traçar aqui um perfil. Sim, um perfil para o cidadão comum que observa notícias pode ser estabelecido através de índices, através de mensagens que fixam um sentido próprio e às vezes errado. É um facto. Sim. É um facto. Agora, nós não podemos estar a disciplinar as normas processuais, a estabelecê-las em função daquilo que hoje é a força da comunicação social e uma certa leviandade na apreciação dos factos levados ao conhecimento público por via desses meios. Para os juízes nada interessa o outro processo? É isso. Para os juízes nada pode interessar, para além do processo concreto que têm em mãos. Sim. Não. Isso é uma exigência do princípio da separação, digamos assim, de processual, de competências e também de julgamentos e de julgados. Claro. E por isso a garantia para o cidadão é essa. Agora, se me disser que uma pessoa que está presa, em princípio, para quem o observa, já tem um perfil mais criminoso, que está indiciado de uma forma mais forte, sim, mas eu sou das pessoas que contrariam muito um certo sentido, que é a presunção de inocência. Contrariou muito, não contrariou pouco, é discutível, que é... Eu acho que também há uma graduação no princípio da presunção de inocência e no princípio de separação
entre um culpado e um não culpado, ou um inocente, melhor. Que é e um condenado em primeira instância e um em trânsito em julgado. Eu acho que há uma graduação que nós temos hoje que nos habituar a fazer, não retirando direitos de cidadania, nem pensar, mas admitindo um sentido coletivo relativamente a pessoas, não os arguidos, que hoje o Estatuto de Arguido ainda é um Estatuto de Garantia, mas relativamente a algumas medidas, nomeadamente restritivas de liberdade. Porque se há uma medida restritiva, prisão preventiva, por exemplo, relativamente a uma pessoa concreta, é porque um juiz sobre ele, sobre essa pessoa e sobre os factos, já teve uma qualificação própria, teve um entendimento próprio, que havia ali um prejuízo para a investigação, de fuga, o que seja. E, nesse sentido, o perfil deste arguido também está em causa. E o perfil foi julgado, embora julgado de uma forma muito sumária, muito liminar, foi julgado de maneira negativa. E, por isso, ele presume-se inocente na mesma, mas já é mais próximo do menos inocente do que aquele que está sentado no sofá a ver o filme sem dele ter feito parte. Só mais um comentário relativamente a este processo, porque certamente teremos outras oportunidades para falar deste mesmo caso. Estamos a falar de um caso que envolve um árbitro de futebol que viu ser depositada na sua conta bancária numerário, no valor de 2.000 euros, sensivelmente, e viu recair sobre si suspeitas de que isto envolveria, foi nas vésperas de um jogo entre o Marítimo e o Sporting, portanto, que iria favorecer, porque o depósito foi feito na Madeira, que iria favorecer uma determinada equipa. Mas, entretanto, constituiu-se assistente, portanto, não foi alvo de qualquer acusação, mas constituiu-se assistente. Ou seja, no meio disto tudo, o senhor não foi envolvido e tem despesas. Sim, tem despesas e tem sobre ele também uma suspeita, porque as pessoas vão dizer ele está a dizer que não recebeu, mas que já recebeu. Para os sportinguistas... Foi assistente, portanto não houve acusação nenhuma. Sim, não houve acusação, mas as pessoas observam os factos. Ou seja, está lá no tribunal, então? Uma coisa é o julgamento no tribunal, o desenvolvimento de um processo no tribunal. Outra coisa é o desenvolvimento na cabeça das pessoas. E outra coisa é o desenvolvimento no coletivo. Sim. E que a comunicação social ajuda, dá um colorido umas vezes negativo, outras vezes mais positivo. Eu diria que, na maior parte das vezes, tende a acentuar a vertente negativa. Agora, esta pessoa, este árbitro, é vítima. Mas para algumas pessoas não será vítima. Não teve o quê? Agora diz que não teve. E tal. Ele também vai ser prejudicado, vai continuar, pelo menos no plano, eu diria, não é no plano, perante algum grupo, restrito que seja, de pessoas, vai continuar a ser o envolvido no esquema do arguido que agora está a ser julgado e preso preventivamente. Mas também está envolvido, também esteve lá misturado naquela coisa. E pode ser uma injustiça tremenda para ele, como também, porventura, se for declarado inocente também pode ser para o próprio arguido. Agora, o que nós temos é que separar o julgamento, que é o julgamento hoje, não na praça pública, mas o julgamento televisivo, na comunicação social, daquele que é o julgamento dos tribunais. Corre naquelas quatro paredes da sala de audiência, de discussão e julgamento. Bom, e a Presidente da Comissão de Proteção de Dados diz que a iniciativa da lista VIP partiu da área de segurança informática do Fisco, mas desconhece quem escolheu os nomes. Na Comissão de Assuntos Constitucionais, no Parlamento, Filipe Calvão garantiu que não foi detectada intervenção política no processo, mas alertou para o que qualificou de informalidades preocupantes, neste caso da lista VIP. Apelou à Assembleia da República que defina leis para o acesso a dados fiscais e sugeriu que poderia passar por um questionário ao funcionário que quer aceder aos dados sobre a necessidade da consulta. E hoje a Procuradoria-Geral da República anunciou que enviou para o Departamento de Investigação e Ação Penal os elementos remetidos pelo Parlamento sobre a lista VIP na sequência de audições parlamentares. Raposo Subtil, um comentário relativamente a esta situação que continua a dar que falar. Isto é uma tristeza, as pessoas a armarem-se impúdicas e as instituições também impuritanas. Toda a gente sabe, todas as pessoas que se relacionam com a administração fiscal têm que saber que o acesso à ficha do contribuinte é uma coisa da maior facilidade e de um acesso o mais livre possível. Até porque os funcionários que fazem fiscalização têm que ter acesso, cruzam dados, têm que ter acesso. Por isso esta coisa de agora ninguém pode saber do que é que o A ganha, do que é que o... É uma coisa perfeitamente, eu diria, de tapar um fenómeno de que nós não podemos continuar a defender, que é que temos o direito a uma privacidade quando a própria máquina fiscal, digamos assim, todos os dias invade com taxas, invade com pedidos de informação, com pedidos de esclarecimento. E se o faz é porque os funcionários, não o diretor-geral, mas um funcionário, às vezes um escalão intermédio, tem esse acesso e faz essa fiscalização. Mas não deveria haver exatamente níveis, patamares diferentes de acesso? Não. O que tinha que haver era a proibição de divulgação desses dados
É que temos entidades terceiras que não pertencem propriamente, são subcontratados pela Nós não podemos ter uma administração fiscal acesso eficaz a tratar dados de forma só automatizada e informatizada sem intervenção humana. E também não podemos reservar para duas pessoas, o diretor-geral e o subdiretor-geral, o acesso ou para uma grelha disto. Não é verdade, isto nunca foi assim, não é esse o problema. O problema é alguém ter acesso a essa ficha e colocá-la na Comissão Social e, neste caso, não ser proibida a divulgação dessa informação. Sim, mas também é crime o acesso ilegítimo a dados... Mas não é ilegítimo. As pessoas têm acesso, estão lá. Sim, mas houve várias pessoas, inclusive uma funcionária, que disse que tinha ido ver os rendimentos, a declaração de rendimentos do Presidente da República por curiosidade. Está bem, mas uma coisa é dizer que a pessoa só pode ter acesso por tiver... Isto é como um processo. Uma pessoa está numa Secretaria Judicial. Também pode. Olha, vou ver aquele processo por curiosidade. Também lá vai ver. Não pode ver, não devia. Ele só devia de ver o que é necessário, não o que tem curiosidade. Isso é uma questão de disciplina, de responsabilidade pessoal do funcionário. Agora, se vedar o acesso do funcionário é impossível, vai ser sempre, então, mesmo que sejam 100. As garantias individuais? Não, as garantias individuais têm que ser colocadas, neste caso, na minha opinião, é um bocadinho como o segredo de justiça, na proibição da divulgação. Que interesse é que o jornal tem em divulgar? Mas há dados extremamente valiosos de determinadas figuras públicas. Também não pode ser divulgado. Sim, mas há dados, inclusive, quer meus, quer seus, seja de quem for, que como nós agora temos tudo através dos números fiscais, sabe-se a que médicos é que vamos, por exemplo. Está bem, mas não consegue fica-se controlar. A saber partes mas não, isto começou pela lista VIP, ou seja, começou por algumas pessoas estarem mais protegidas que as outras. Isso é errado. Sim. Não pode ser o A e o B. Porquê é que eles estão mais protegidos? Tem que estar tudo protegido. Porquê é que estão mais protegidos? Estão mais protegidos que era para não sair na comunicação social alguns dados relativamente a alguns alegadamente VIPs. E por isso... Sim, mas também só eram 4. Está bem, não eram alguns. Eram testes. Eram alguns. E por isso não se queria que a Comissão Social divulgasse. Não era para os proteger, era para evitar que a máquina fiscal ficasse confrontada. Mas toda a gente sabia que o acesso às nossas fichas eram por centenas de pessoas que estão funcionários, digamos assim, do Estado. Mas deve ser? Não deve ser, mas não é possível deixar de ser. Mesmo que sejam 100, vai arranjar alguém. A Presidente da Comissão de Dados diz que dá a sugestão que quem aceder tem que responder a um questionário e dizer porquê consultar. O sistema, não é só o porquê, o sistema pode referenciar quem teve o acesso. No meu escritório, quem tem acesso à base de dados de processo, eu sei quem é. Sim. As pessoas sabem que eu for lá, eu também sabe, está registado o acesso. Sim. Temos um código de entrada e as pessoas sabem o acesso. Isso é outra coisa, é uma maneira de controlar. Outra coisa é julgar que se consegue impedir colocando esse direito e essa autorização em 3 VIPs da administração fiscal. Não vai resultar. Porque esses 3 VIPs também podem ser manipuláveis, também podem ser contactáveis, também podem ter amigos. Sim, mas é mais fácil, não é? Ao consumentos melhor, sim. Agora, não se consegue pôr o funcionamento da máquina fiscal. Certo, são milhares. Pode-se reduzir, em vez de serem 10 mil... Empresas externas. Certo, também pode-se reduzir para 100, para 200. O problema surge, o que tem é que se proibir. Neste caso é simples. É proibido divulgar informação fiscal de qualquer cidadão que não esteja acusado em processo e autorizado pelo juiz. Ponto. Está resolvido. Está resolvido. Mesmo que a informação circule, ninguém tem que saber. Bom, mas isto ainda é certamente realmente um caso que sim, e é um caso que vai continuar a dar que falar. Como a dar que falar, estão as escutas, já que está a aumentar o número de escutas em Portugal, segundo o Jornal Notícias. No ano passado foram autorizadas mais de 13 mil, ou seja, mais de 16% desde 2011. Para os investigadores, as escutas podem ter como consequência uma maior eficácia no combate ao crime complexo, mas em contrapartida uma maior violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 13.353 números de telefone estiveram sob escuta o ano passado. As contas foram feitas pelo Jornal Notícias com base no relatório de segurança interna. As interseções telefónicas estão a crescer. São mais 2.000 do que há 3 anos. Com elas, cresceu também a eficácia do combate ao crime complexo, a corrupção, a criminalidade organizada, o crime económico. Tem a ver com uma maior proatividade da investigação criminal. Portanto, não há aqui nenhum problema, enfim, não estamos a falar de um aumento enorme que pudesse pôr em causa, eventualmente, os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Todas as escutas têm que ser autorizadas por um juiz de instrução criminal. A autorização só é possível no âmbito de um inquérito quando estão em causa crimes puníveis com mais de 3 anos de prisão. Casos como o terrorismo, o tráfico, o contrabando, o sequestro ou rapto, os crimes contra o Estado estão na lista. Mas esta é extensa. O número de conversas e de interlocutores que nada têm a ver com o crime investigado, apanhados na malha, é cada vez maior. E há ainda o problema das escutas ilegais.
Mais do que preocupar-me com as escutas legais, com aquelas que constam desse relatório, preocupa-me que pessoas com responsabilidades políticas em Portugal digam de forma quase conformada que em Portugal há escutas ilegais e que o assumam. Repare que em janeiro a Sra. Ministra da Justiça disse que falava ao telefone como se fosse para um gravador. Fora da lei está o trabalho das secretas, as escutas preventivas. O Serviço de Informações de Segurança e o Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa são os únicos na Europa que, por lei, não podem recorrer a este instrumento de recolha de informação. O caso foi já discutido entre o Governo e os partidos políticos na Assembleia da República. Isso deixa os serviços de informações portugueses numa situação especialmente vulnerável. Não acompanhamos perspectivas que colocam a falsa dicotomia entre as liberdades e a segurança. Não medidas que sejam feitas à pressa e em cima do joelho, porque nós estamos a falar de uma matéria que pode envolver também a restrição de direitos fundamentais. Estamos disponíveis para acompanhar as políticas que no quadro do Conselho JAI e outros conselhos que eventualmente venham a ter lugar sobre estas matérias possam traduzir, se for necessário, em medidas que implicam maior rigor na partilha de informações. Juízes e advogados têm uma opinião. Eu via com agrado um debate no sentido de haver uma restrição das pessoas que podem fazer escutas. Uma escuta telefónica, ainda que feita por uns serviços de segurança, para efeitos de segurança, terá que ter necessariamente um controlo jurisdicional. Alargar o âmbito daqueles que podem fazer escutas em Portugal obrigará a uma revisão constitucional. O tema está em debate. Dória Raposo Subtil, um comentário relativamente a esta matéria. São mais de 13 mil telefones que estiveram sob escuta no ano passado. Não é um número demasiadamente elevado para um mês tão excepcional? Para o tipo de criminalidade que hoje temos conhecimento que tem aumentado, corrupção, branqueamento de capitais, mais complexa, com maiores ligações e também, enfim, aquilo que os criminosos hoje utilizam é mais complexo, meios de comunicação, etc. E, sobretudo, relações internacionais, não estranho o aumento. O que é problemático são as escutas de, digamos assim, carambola, que é eu estou a escutar uma pessoa, por sua vez, que é essa sim indiciada, que está a ser observada e por isso existe uma autorização judicial e no meio dessa conversa surge outra pessoa e eu desvio-me para ir ao encontro daquilo que essa pessoa diz, passo a pedir para escutar essa pessoa, que por sua vez fala com outra pessoa que escuta, e já me afastei do crime, daquele que eu estava a tentar, dos factos criminosos que eu estava a tentar investigar e averiguar e retirar algumas conclusões para proceder aqui a uma constituição como arguido de alguém ou uma acusação posterior no desenvolvimento do processo de inquérito, e aí eu vou fazer uma deriva, com isto crio um mega processo envolvendo centenas de pessoas, torna perfeitamente inútil o propósito inicial, ineficaz, recado um processo numa prateleira que vai prescrever e com isso não consigo fazer nada. Ou seja, o que há aqui é uma curiosidade, eu dizia uma bisbilhotice, que por vezes é suportada numa autorização inicial do juiz, mas que depois se conduz sem critério de eficiência. E isso é que ficam no processo. E ficam no processo. E muitas vezes nada tem a ver Nada tem a ver. E muitas vezes são transcritas na comunicação social de forma truncada e algumas vezes até manipulada e adulterada, o que também envolve pessoas que nunca mais conseguem retirar-se desse alívio e desse problema, desse ónus, enfim, desse estigma. E por isso o que tem que haver é escutas, mas mais uma vez digo, o problema é a divulgação das escutas. Veja, se eu escutar alguém e não puder dizer nada a ninguém, é aquele segredo que é tanto meu quanto seu. Sim, mas está a violar a privacidade dessa pessoa, A questão da violação da privacidade é quando ela ofende a privacidade. É evidente que em termos teóricos eu concordo, mas note, nós não podemos proibir as escutas. Então o que é que temos que proibir? Temos que proibir a utilização do material escutado. Sim, mas agora investiga-se, para as investigações serem realmente eficazes, é essencial as escutas? Antigamente, o que é que se fazia? Antigamente andava-se a perseguir as pessoas, andava-se a vigiar as pessoas. Havia quem vigiava pessoas durante dias. Hoje a vigilância das pessoas é através do telefone, é uma vigilância eletrónica daquilo que são os comportamentos. Quem é que pode fazer escutas? São os órgãos de polícia criminal, mas antes tem que ter autorização do juiz. E esse não é o problema. Veja, se eu tiver a ser escutado, e se ninguém souber que eu estou a ser escutado, e se tudo o que é o material desta escuta não for divulgado, qual é o problema? Eu sei. E qual é o tempo que depois existe para que as escutas sejam ouvidas e validadas? Esse está no Código de Processo Civil, que é o juiz que eu tenho que fazer antes de retirar os factos, tem que ouvir ele, que não ouve.
pede alguém para ouvir, já se sabe. Mas é assim. Depois é onde é que ele guarda... que ouvem. Mas não pode ouvir tudo. Se fizer uma cassete de 2 horas, corresponde a uma leitura mínima de 3 horas. E por isso, como sabe, há escutas de dezenas de horas, era impossível. O juiz e depois há outras que estão mal transcritas, como por causa disso. Dos submarinos. Por causa disso. E isso é o problema. Ou seja, qual é o material escutado, o material do resultado da escuta, que vai ao processo? E como é que é tratado? Quem é que ele tem conhecimento? E é isso que o Estado tem que responder. Porque não vale a pena estar a apertar mais as escutas, que nunca se conseguem apertar a um ponto de serem só as essenciais, aquelas pessoas que já são criminosos declarados com acusação. Não é possível, sabemos que isso não é possível. É um falso problema. Aliás, para crimes como tráfico de droga, como disse, são essenciais. E outros. Agora, o problema é, escutou, tratou, destruiu ou imputou. Ninguém sabe. Não é como um documento. Só que face à última reforma penal, propriamente não se destrói, durante todo o processo, não se destrói as escutas. Além de não destruir, não sei, e nós sabemos, quem é jurista sabe, se for a uma Secretaria Judicial, os processos estão amontoados, estão mal arquivados, não tem qualquer segregação de material que lá está dentro, estão os documentos com a transcrição das escutas, com os despachos do juiz. Veja que é um tratamento... Aliás, havia elementos na garagem do TCIAP. A gestão documental também foi aqui apresentada uma peça, aliás, interessantíssima. A gestão documental de um processo hoje é arcaica, é uma coisa horrível. As escutas, os documentos deviam estar num separador eletrónico à ordem do juiz. Veja, o juiz autoriza a escuta, mas depois não controla o mecanismo eletrónico de obtenção de escutas. Sim. É uma coisa que eu aprendi. Posso entrar, a pessoa diz que sim, e quando está por ela, está a pessoa deitada na cama. Não, eu disse para poder entrar para estar no sofá, e a pessoa já está deitada na cama, a ressonar, e fica lá à noite e amanhã toma um pequeno almoço. Esse é que é o problema. O juiz autoriza a escuta, mas depois, quem tem a possibilidade de fazer a escuta, faz o que entende dessa autorização. Depois, quando devolve o material, devolve o que quer. O juiz trata o material como quer. Reporta, enfim, segrega, extrata a escuta, a transcrição da escuta, como entende. Sim. Retira-lhe um sentido que também entende. E muitas vezes antes sai na comunicação social. Isso é que é o errado. O grande problema não é a escuta no plano teórico, que é eu estou a ser escutado. O problema é o resultado do abuso. Sim. Quando utilizam o material escutado. Sendo que, só mais um dado, de acordo com a reforma penal, para as escutas serem divulgadas, é necessária a autorização dos visados, não é? Sim, mas isso hoje ninguém liga a isso. Aliás, como se viu hoje também numa outra escuta que foi divulgada a propósito de um caso também importante dos vistos gold. Exatamente, que pelos vistos há 2 magistrados que estão exatamente a ser investigados no Supremo Tribunal de Justiça relativamente a essa matéria dos vistos gold, que foram apanhados em conversas precisamente interceptadas em escutas telefónicas que estavam a ser feitas. Na minha opinião é proibido, aliás. Era por aí que devíamos começar o combate. Era impedir esses resultados. António Raposo Subtil, este certamente será um tema que voltaremos num próximo programa. Muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Justa Causa que hoje fica por aqui. Regressamos amanhã, à mesma hora, a partir das 17h30, com novos temas em debate. Boa tarde, até lá.